Olá, pessoal. Vamos apresentar aqui o módulo 6, a parte um, que fala basicamente da questão dos documentos operativos, né? Então, começando aqui dando uma ideia da área, né? E um pouquinho do que a gente tem de material de procedimentos operativos, né? Eu já adianto a vocês que, basicamente, as instruções de operação, considerando a interligação fechada, né, a integração já de Roraima com o Sistema Interligado Nacional, eles ainda estão em fase de elaboração pelo próprio ANS. Então, essa semana mesmo eles estão soltando as minutas, e vocês devem receber também. Então, a gente não tem ainda essas instruções prontas, né? Por outro lado, a gente tem um estudo pré-operacional, que nos dá aí todas as diretrizes, que inclusive as instruções estão seguindo e estão usando para poder serem elaboradas. E temos a instrução da instalação, que basicamente não deve mudar. Então, vamos começar, pessoal. Então, documentos operacionais, módulo 6, parte um das três partes. Então, aqui nós temos, né, a situação de hoje, né, o sistema isolado, né, que brevemente vai mudar. Isso aqui faz parte de N apresentações que a gente acompanha aí nos fóruns do setor elétrico e vai passar a ser daqui a pouco o sistema integrado de Boa Vista, né? Bom, aqui uma visão rápida, só mesmo panorâmica do Sistema Interligado Nacional, né? Reparem que é uma malha bem extensa, nosso sistema é um sistema extremamente robusto, né? E aqui no extremo norte, na parte superior norte, podem ver aí os empreendimentos que vão realmente interligar o estado de Roraima ao Sistema Interligado Nacional e praticamente a gente vai ter um sistema totalmente integrado no nosso país, né? Boa Vista é a última capital a ser integrada ao Sistema Interligado Nacional, como vocês bem acompanham. E a cidade de Boa Vista, só uma visão rápida, esquemática, né? Conta aí com uma população de mais de 400 mil habitantes, né? Estado. Aqui uma visão panorâmica aqui do esquemático do estado, né? Com as usinas, né? No canto superior esquerdo também aqui a interligação, previsão agora para setembro, né? E aqui é uma visão que mostra aqui a questão dos parques geradores, né, o que é antigo, o que é novo, né, e também a questão da disponibilidade de potência de cada usina, né, aqui com destaque aqui no canto direito ao Termo Monte Cristo Sucupira, né, carga máxima da área em torno de 280 megawatts e as diversas gerações, tanto conectado no 69 quanto no 230, né, e a própria interligação, né. Aqui também no canto superior esquerdo, a usina de Jaguatirica 2. Então, aqui também uma visão do empreendimento. Isso aqui é um zoom de um diagrama unifilar sistêmico feito pelo ONS, né? E interligação aqui desde a parte inferior da subestação de Lechuga, passando por Equador até Boa Vista, né? O 500 kV. Então, a linha, dois trechos conhecido como Equador Lechuga e Equador Boa Vista, Boa Vista Equador. Aqui mais uma visão das usinas da área, com os respectivos custos variáveis unitários, né? O custo de o megawatt aí de cada usina, né? Eventualmente, algumas usinas têm até custos, mais de um custo, dependendo do setor e dos contratos para fornecimento de combustível, né? E mais uma vez aqui, em destaque, Monte Cristo Sucuba, né? E lá no canto superior, na parte superior, Jaguatirica 2, né? Os preços realmente são bem, vamos dizer assim, elásticos, né? Assim, bem diferentes, né? Mas, em geral, são preços bem elevados, né? Aqui, uma visão da evolução da capacidade instalada no estado, né? Hoje nós temos uma situação sendo até mais confortável, considerando o parque gerador antigo, novo, né? Em torno de 400 megawatts de capacidade instalada no estado, né? Sendo que aqui a base, em verde, o 120 é da Jaguatirica, né? Que é a maior usina da área, né? Reparem que no próximo ano já haverá uma redução significativa, né, com a saída do parque antigo, né? Isso vai se manter até 2028, quando você terá, inclusive, a desativação de mais uma usina, né, que é a Suruba Monte Cristo, pelo contrato, né? O contrato vai até esse ano, né? Considera-se aqui nesse cálculo os 24 megawatts de geração inflexível do setor de 69 das usinas da Rox Energia,
né, conectados no 69 e na BBS Fuels, né? Não se considera aqui a questão aquela usina híbrida Forte São Joaquim, que tem 51 megawatts instalados devido a questões aí do próprio empreendimento, né? Aqui, essa tela é uma visão de um acompanhamento que é feito toda semana e discutido em reuniões semanais de uma área do Ministério de Minas e Energia, como vocês sabem, do Poder Concedente, é um departamento que cuida exatamente da monitoração da segurança eletroenergética do setor interligado. É aquele órgão que vocês já viram aí na apresentação do módulo 3, conhecido como CMSE, Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, né? Esse comitê, ele trabalha direto na questão do acompanhamento da segurança eletroenergética, né? Então, ele faz, uma das coisas que ele faz é o acompanhamento aí da evolução, entrada e integração das obras que são leiloadas, licitadas e contratadas pelo poder concedente, o governo federal, né? Então, aqui uma visão dos empreendimentos aí que vão interligar a área de Roraima ao Sistema Interligado Nacional. Então, são as linhas de 500 kV, a subestação de Equador e a subestação de Boa Vista, né? Ali na legenda você tem uma série de aplicativos. O CIGET é um sistema que é usado pelo Ministério e a ANEEL para fazer esse acompanhamento. E os agentes também usam para colocar os seus respectivos dados e atualizar esses dados de previsão de andamento das obras. No canto inferior esquerdo, né, tem aqui a previsão, os contratos assinados. Aqui a previsão da ANEEL ainda era dezembro desse ano, né? Essa data foi antecipada, nós estamos com a previsão de setembro do ano. E no canto inferior esquerdo, as respectivas licenças. LP, licença prévia, LI, licença de instalação, o ASV é autorização para supressão vegetal, que é dado pelos órgãos ambientais, né, para retirada aí dos indivíduos arbóreos, as árvores, da faixa de servidão e construção da linha, né? Isso aí já está concluído, mas falta ainda a LO, que é a licença de operação. Essa aqui está prevista para o final do mês, mas deve acontecer. Agora, a notícia que eu tenho até então é que ela ainda não foi assinada. Isso é um impeditivo aí para a efetiva operação da interligação, tá? Então, é uma coisa que a gente está aguardando. A informação que eu tenho do próprio ONS é que essa licença ainda não está assinada e ela é uma condição sine qua non para esses novos, a interligação operar, passar a operar. Bom, aqui a gente já tem uma visão do resultado dos estudos, né? Basicamente, o que? Essa interligação, essa conexão de 500 kV, ela, se usada a plena capacidade, um desligamento intempestivo dessa interligação, Lechuga-Boa Vista, eventualmente, fatalmente levaria a um blackout na área de Roraima, né? Então, daí, por simulações, os estudos pré-operacionais, né, determinaram que esse fluxo não poderia ser superior, considerando a capacidade interna de geração do Estado, ultrapassar os 55% da carga da região, da carga de Roraima, né? Quando o cenário for Roraima importador, ela estiver recebendo energia do Sistema Interligado Nacional. E, por outro lado, por outras razões que a gente vai ver mais detalhadamente, quando esse fornecimento for de Roraima para o sistema interligado, ela não pode ultrapassar 45 megawatts. Sempre as restrições estão em relação aos equipamentos que estão na área, tanto para importação, no caso da carga e no caso de uma contingência, quanto para exportação, né? Porque, por exemplo, no caso de exportação, do cenário Roraima exportador, se esse fluxo for maior, como a gente vai ver com mais detalhes, pode haver aí consequências para os equipamentos internos da área. Então, aqui são os desafios que essa integração tem e está sendo enfrentado. Alguns deles já foram superados, outros estão ainda em processo de equacionamento, né? Então, a primeira coisa é a determinação da usina que faria ou fará o controle de frequência. Isso aí já está superado, né? A questão da rede ser suscetível ao ERAC e blackouts. Na verdade, todo sistema interligado ele é suscetível a ERAC e blackouts, né? Tanto que o ERAC ele atua no sistema interligado todo. A questão é qual é a definição e o ajuste necessário para o ERAC para que ele seja realmente efetivo para a área Roraima. O ERAC
Você sabe, o Esquema Regional de Alívio de Carga, ele é classificado como um CEP. O que que é CEP? SEP. São os sistemas especiais de proteção. São sistemas que o ONS concebe e que fazem uma atuação em múltiplos equipamentos, diferente de um sistema de proteção individual, de um equipamento só, de uma função de transmissão, de uma linha, de um transformador. O CEP, ele olha vários pontos do sistema e analisa e faz um cálculo e um monitoramento, e uma vez atingido determinados parâmetros, pode ser uma inequação, pode ser uma variação de frequência, pode ser um desligamento específico, ele atua, né? Então, o ERAC é um dos vários CEPs que o ONS concebe e implanta. Outra questão de desafio é a disponibilidade de UTS, porque a área é muito sensível à geração interna e era basicamente baseada em térmicas, né? As inflexibilidades, que são necessidades de geração incondicionais de determinados tipos de geração térmica, né, que a gente vai falar um pouco mais aí em outros módulos. Vocês já devem ter, quem já passou pelo módulo 6 já deve ter visto a teoria sobre isso, né? A questão da carga mínima ser muito baixa no estado, né? O custo de operação em si das usinas é um custo elevado, como vocês viram lá. A dificuldade de previsão de carga em função da MMGD. O que que é MMGD? É a mini micro geração distribuída. Basicamente, no estado é o que? A geração intermitente solar, que ela não é monitorada, ela é uma geração bem distribuída, em pequeno porte, mas o somatório dela é significativo, e o ONS não faz a supervisão direta, nem muito menos o controle dessa geração. Isso ocorre hoje no Brasil inteiro, né? Você tem instalações de geração solar distribuídas, né, em pequenas quantidades, mas que o somatório é muito grande, de uma forma significativa. Para você ter uma ideia, hoje, como vocês viram e vão ver aí na parte final aqui do treinamento, não hoje, mas na parte no começo do mês, né, quando a gente for aí fazer a revisão, nós temos praticamente duas Itaipus hoje, se somar toda essa geração distribuída e instalada, que não é monitorada, como, por exemplo, geração solar, né? Duas Itaipus passa de 25 gigawatts de potência instalada, é muita coisa, né? E essa geração, ela provoca aí, como vocês vão ver também mais detalhadamente em outro módulo, um efeito significativo no sistema interligado, porque ela afeta a carga, ela afeta o comportamento da carga. Basicamente, ela significa, para o INES, que não tem a supervisão direta dessa geração, uma carga negativa, porque quando a carga começa a subir durante o dia e começa o efeito da luz solar, essa luz solar ela reduz essa carga. Então, a visão da curva de carga pelo INS em vez dela crescer quando essa geração que está, vamos dizer assim, escondida, ela começa a atuar, essa carga reduz, né? E o grande efeito, vamos dizer assim, negativo em termos elétricos é exatamente no final do dia, quando sai a luz solar e essa carga que era reprimida ou compensada pela geração solar, ela aparece de novo, porque a geração sai. Então, você tem um acentuamento da rampa de carga, ela fica mais elevada, o que gera um desafio maior para a operação do sistema interligado. E, por fim, a questão do controle de tensão no sul do estado, né? O estado, caracteristicamente, tem uma fragilidade aí de recurso de controle de tensão nessa região sul, que é uma situação que está sendo ainda estudada, analisada, para que ela seja efetivamente mitigada e resolvida. Bom, agora vamos falar um pouco das instruções de operação do MPO. São instruções, como eu já disse, não ainda estão, a maioria delas, sendo elaboradas, mas nós temos aí os elementos que vão balizar a elaboração dessas instruções, e temos a própria instrução de instalação da térmica de Tsukuba, que é um documento que já está em vigência, vocês conhecem ele bem. Eu vou passar sobre os pontos mais importantes, chamando a atenção, e é um documento que não deve ser, na essência, alterado por conta da efetiva operação da interligação. Então, para a elaboração das instruções de operação, como teoria, é importante vocês saberem quais são as fontes que são usadas por um normatizador, que a gente chama, um engenheiro de normatização, um técnico de normatização, para elaborar essas instruções de operação ou esses procedimentos. Primeira coisa
é importante vocês lembrarem, como já foi apresentado aqui em vários momentos, que instruções de operação elaboradas pela ANS são procedimentos de rede. Ela, por si só, ela tem força de lei de procedimento de redes. Do mesmo jeito que você tem aqueles documentos submódulos que são mais filosóficos, tal, que fazem parte do procedimento de redes e versos sobre diversas atividades do ANS para operação do Sistema Interligado Nacional, as instruções de operação, que é um grande conjunto aí, são mais de 1.000 documentos, ele que faz o maior volume aí de documentos do procedimento de redes, porque ela versa sobre a operação de todo o sistema interligado, de norte a sul, leste a oeste. Esses documentos eles são feitos pelo próprio INS. Por serem documentos técnicos e com uma dinâmica muito alta, o INS tem delegação da ANEEL para aprovar ele diretamente. Uma vez aprovado, vira lei, vira como se fosse uma resolução da ANEEL, né? E o próprio INS, uma vez aprovado um documento que está lá determinando que ele faça, passa a ser lei para ele também, né? E ele é cobrado por isso pela área de fiscalização da própria ANEEL. Então, para elaborar essas instruções de operação, como fontes, o normatizador ele usa o quê? Informações de topologia e característica das instalações do sistema, quer ser linhas, barramentos, qual é a característica, como é a topologia do sistema, quais são os dados cadastrais dos equipamentos, limites, tudo isso. E, além disso, ele usa os estudos de curto prazo, que é uma das coisas que a gente vai usar aqui como fonte principal dessa parte aí do treinamento, né? Que os estudos de curto prazo, eles se dividem em uma série de estudos específicos. O primeiro deles são os estudos pré-operacionais, que é o que a gente vai usar aqui mais importante. Depois vem estudos de manutenção, vamos dizer assim, de restauração, são estudos periódicos que vão revendo esses estudos e atualizando. Que a gente tem os estudos quadrimestrais, os mensais, tudo isso está na sequência do próprio planejamento. A gente tem um planejamento que olha o sistema na expansão dele, 10 anos à frente, 5 anos à frente, ano a ano, a cada 4 meses, a cada mês, e assim por diante, até chegar à programação e à própria operação em tempo real. Além disso, temos estudos especiais, que são os esquemas de proteção, aqueles CEPs que o INS concebe, que eu já falei. Temos os estudos de recomposição e temos estudos de controle de cheias, que versa sobre a questão da operação dos reservatórios, que o INS também coordena isso, né? Então, hoje aqui, o mais importante que a gente vai usar são os estudos pré-operacionais, exatamente para a integração dessa interligação. Então, esse estudo de planejamento, né, que vamos focar basicamente nos que são mais importantes, pré-operacionais e quadrimestrais, são avaliações de desempenho elétrico do sistema, tanto vendo a condição normal como a condição de contingência, ou rede alterada, quando eu tenho algum equipamento indisponível. Então, esse estudo ele olha a rede completa. A completa é aquela rede que está operando. Pode ter algum equipamento em manutenção que ele vira, ele é excluído, e aquela rede que sem esse equipamento que está numa manutenção programada ou indisponível por alguma razão intermitente, ele passa a ser excluído e o sistema completo passa a ser aquele sistema sem esse equipamento eventualmente, né? Mas tem uma outra parte dos estudos que olha a saída intempestiva de algum outro equipamento em função dessa rede básica que a gente chama rede completa, né? Então ele olha também o seguinte, as contingências. E se desligar, e usa os critérios aí de contingências que a gente conhece como N-1, N-2, N-3, o que que é? A perda de um equipamento. N-1 é quando ele suporta, o sistema é dimensionado e analisado para suportar a perda de um elemento individualmente no sistema. Ou N-2, quando a gente tem uma situação em que a perda de um leva ou pode levar rapidamente à perda de outro. Por exemplo, a interligação Tucuruí, Manaus, Macapá e certamente a interligação Lechuga, Boa Vista, também terá esse critério N-2 em função da questão da própria construção da rede, por exemplo. Então, se a rede tem, se essa linha tem dois circuitos, mas em mesma torre, ela naturalmente ela vai para um critério N-2, porque qualquer uma série de contingências, por exemplo, a queda de uma torre, de uma linha que os dois circuitos estão na mesma torre, na mesma sequência de torres, ela vai eventualmente levar à saída dos dois circuitos. Então não tem sentido estudar um circuito separado do outro. Então, o critério aí passa a ser o critério N-2, que é perda dupla. Então, esses estudos, eles analisam tanto a situação, avaliam a situação a partir de dados
futuros para o quadrimestre seguinte, olhando a carga, a disponibilidade de geração que eu tenho, a questão de diretrizes eletroenergéticas, onde é melhor gerar, olhando a situação das indisponibilidades programadas ou que saíram intempestivamente no período anterior e vão permanecer fora, e também a entrada de novas obras, né? Então, aquela obra que vai entrar, essa simulação também considera essa obra a partir do momento que ela deverá estar operando. E esses estudos indicam, então, o quê? Basicamente, eles indicam, então, os limites de transmissão para cada área geoelétrica, ou seja, para cada ponto do sistema, visando a segurança do sistema e gerando determinados limites até em função de inequações, não olhar só o limite de uma linha ou outra, mas de atendimentos a regiões, por exemplo, no caso que a gente já citou aqui, por exemplo, limite de importação pela interligação no futuro aí da área do sistema Roraima será 55% da carga. Isso é um limite sistêmico, né? Porque ele está olhando não o fluxo em cada circuito, mas em toda a interligação, ok? Da mesma forma, existem limites para Tucuri, Manaus, Macapá e para várias outras regiões. Por exemplo, para a área Rio de Janeiro, existe um limite, é uma área atendida por diversas linhas, diversas tensões, 500, 345, 230 e até 138, e o limite para atendimento da área Rio de Janeiro, do estado, ele leva em conta o fluxo, o somatório de fluxo em todas essas linhas que alimentam o estado, olhando a segurança. E olhando também o quê? Bom, critério N-1, por exemplo, para aquela área lá. Se eu perder um circuito daqueles, a área vai continuar operando sem nenhum tipo de problema ou perda de carga, e o critério N-1, ou seja, uma perda simples, vai ser atendida e a área vai continuar operando continuamente, né? Ok? Além disso, determina então os montantes de geração térmica para assegurar a confiabilidade do sistema. Claro, aí basicamente a geração térmica é a geração disponível que vai ter e é importante para atendimento do estado, mas no sistema interligado você tem uma série de determinadas despachos de geração pontuais específicos para, inclusive, atender a segurança do sistema, porque essa geração está muito próxima da carga e ela realmente contribui para uma segurança elétrica maior quando ela é despachada, né? E isso é feito em função das necessidades específicas para atender os critérios de segurança elétrica. Identifica restrições de geração do SIM, porque eventualmente por uma questão da topologia ou da disponibilidade de um equipamento ou outro, ou até mesmo de um cenário de transmissão de grandes blocos de geração, eu posso ter uma necessidade de uma impossibilidade de despachar a geração que eu quero, porque eu vou ter uma sobrecarga ou vou ter uma violação daqueles limites de transmissão das áreas geoelétricas ou até mesmo de um limite específico de um equipamento pontual, de uma função de transmissão. Ele vai determinar também o efeito no comportamento do sistema interligado nacional a partir da consideração de novas obras que eventualmente vão entrar naquele período que ele está analisando, naquele quadrimestre, ou em função dessa nova obra em si. Indica também a necessidade de concepção ou revisão dos sistemas especiais de proteção, bem como ajuste, proteções e controle do SIM. É o que está se fazendo, por exemplo, para a área Roraima. Para a entrada da interligação, todos os sistemas, inclusive o ERAC, que é um deles, do Sistema Especiais de Proteção, SEPs, estão sendo revisados. No caso aí, outros SEPs vão ser implantados em função aí de determinados comportamentos em contingências. E o SEP é uma ação, né, que é muito útil, porque ela atua rapidamente, é uma proteção, a velocidade de atuação muito rápida, né, para fazer frente a determinadas situações aí, protegendo o sistema de determinadas consequências mais graves, por exemplo. Ela pode, no caso do ERAC, o ERAC corta um montante de carga, que é um montante pequeno e que equilibra uma eventual perda de transmissão ou de geração para atendimento a uma determinada carga da área, ele faz automaticamente o equilíbrio entre carga e disponibilidade de geração para aquele momento, fazendo com que o sistema se estabilize de novo na frequência próxima da nominal. Então, o sistema é muito útil e salva o sistema de consequências mais graves, porque se ele não atuasse, eu poderia ter esse desequilíbrio ou uma eventual subfrequência decorrente dessa contingência, levaria a um desligamento total daquela área ou até mesmo do sistema interligado como um todo, porque dependendo da contingência,
os Xerox atuam praticamente no sistema interligado todo. E, por fim, subsidia, então, a elaboração dos procedimentos de operação e as próprias instruções de operação, que é o motivo aí da gente citar exatamente os estudos como uma das fontes mais importantes aí para elaboração e atualização das instruções de operação do ANS e, como um todo, dos agentes também.